Com as bênçãos de Deus, damos início à 59ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao vereador Edmo Boffetti a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, aproveitando também que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, por fim, a de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Cansei-me clamando, enrouqueceram-se as minhas fauces, desfaleceram os meus olhos, enquanto espero no meu Deus. Artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Direitos da criança e do adolescente. Artigo 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família, excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Lido, senhor presidente. Solicito ao vereador Geraldo Atleta fazer a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo Delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Geraldo Atleta presente. Edmo Boffetti. Renatinho Watanabe. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Bengala. Presente. Beto. Renivaldo. Presente. Coloco em discussão a ata da 58ª sessão ordinária da 7ª legislatura em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 58ª sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da 66ª sessão extraordinária da 7ª legislatura em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 66ª sessão extraordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento das respostas dos requerimentos de número 300 a 308, do requerimento 310 e do 311 de 2018, todos estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara Municipal. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal de número 1/2018, que acrescenta o artigo 128A à Lei Orgânica Municipal, a fim de tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. Anuncio o recebimento da moção de número 14 de 2018. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 341/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que no final da rua Gertrudes Augusta Xavier, início da rua Pedro Balbo, há um afluente que passa sobre a estrada, ocorre que em dias de chuva, os níveis de água que passam pelo local aumentam consideravelmente e as tubulações responsáveis pela vazão da água são insuficientes para a quantidade de água. Sendo assim, ocorre transbordo do afluente, que acaba chegando a ultrapassar o nível da rua, impedindo com que os moradores da região possam sair de suas residências e causando grande erosão e desmoronamento da rua, que cada vez mais se estreita. Considerando que o período de chuva se aproxima e com isto a incidência do problema é que requer a mesa do vídeo plenário, seja especial do senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. Existe a possibilidade de intervenção do governo municipal para que aumente a vazão de água no local supracitado, através da abertura de pelo menos mais 2 saídas de água? Se positivo, quando? Se negativo, quais motivos impedem essa iniciativa? Sala de sessões, 17 de julho de 2018, Edmo Boffetti, vereador. Requerimento 342/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que na Travessa Soldado Silva, rua esta que dá acesso à escola Rodovalho, a calçada está quase obstruída por terra e pedras que desbarrancou conforme foto anexa, com risco iminente de tropeções e entorses. Ressalto que essa calçada é utilizada por crianças e suas mães no sentido à escola. É que requer a mesa do vídeo plenário seja oficial do senhor prefeito para que encaminhe ao setor responsável e responda: há possibilidade do setor responsável realizar a limpeza da calçada em caráter emergencial? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala das sessões, 18 de julho de 2018, Enivaldo, vereador. Requerimento 343/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que atualmente muitos munícipes têm aderido ao exercício e caminhada diárias para calçadas ou pelas calçadas da Avenida José Hermílio de Moraes, considerando que de ambos os lados da avenida as calçadas se encontram com terra e mato tomando o local,
de passagem e que em vários lugares, devido à dilação, partes do concreto estão elevados, podendo causar entorse e tropeções aos usuários. É que requer a mesa ouvido plenário, seja viciado ao senhor prefeito para que encaminhe o setor responsável e responda. A possibilidade do setor responsável realizar a limpeza das calçadas, bem como consertá-las, se sim quando, se não por quê. Sala de Sessões, 18 de julho de 2018, Enivaldo, vereador. Requerimento 344/2018. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que no cruzamento das ruas Espírito Santo com a Floriano Vieira, a calçada se encontra com um grande acúmulo de lixo e mato tomando o local conforme fotos anexas, e impossibilitando a utilização da mesma, obrigando aos usuários a andarem pela rua, com isso, há risco de atropelamento. É que requer a mesa ouvido plenário seja viciado ao senhor prefeito para que encaminhe ao setor responsável e responda. Há possibilidade do setor responsável realizar a limpeza do local? Se sim, quando, se não por quê. Sala de Sessões, 18 de julho de 2018, Enivaldo, vereador. Requerimento 345/2018. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que na rua Andrelino de Jesus, próximo ao 42, existe um buraco na manta asfáltica, causando transtorno aos condutores de veículos, e nota-se que os tachões utilizados para a redução da velocidade ficaram cobertos por um recente recapeamento. É que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado ao Poder Executivo, para que encaminhe o setor responsável e responda. Há possibilidade do setor responsável realizar o conserto do buraco e a reinstalação dos tachões para se manter a redução de velocidade do local? Se sim, quando, se não por quê. Sala de Sessões, 18 de julho de 2018, Enivaldo, vereador. Requerimento 346/2018. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que na rua Rio Grande do Sul, após um acidente causando a morte de um munícipe, foram pintadas sinalizações vertical de proibido estacionar. Porém, o risco de acidente continua iminente e o vereador que subscreve esteve no local conversando com o comerciante, informou que em reunião com o executivo havia solicitado, através de abaixo-assinado, que o trecho da Padaria Nova, pedágio até o Banco da Caixa Econômica Federal, fosse considerado uma única no sentido do bairro Centro. Conforme foto anexa, foi verificado em loco que um ônibus desviou do veículo estacionado na subida, encontrando com outro veículo, causando risco de colisão, exatamente no local onde houve o acidente do munícipe. Outro ponto informado pelo comerciante é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado do senhor prefeito para que encaminhe ao setor responsável. Há possibilidade do setor responsável realizar novo estudo em manter o trecho supracitado da Rua Rio Grande do Sul em mão única? Se sim, quando, se não por quê. Sala de Sessões, 18 de julho de 2018, Enivaldo, vereador. O que é isso aí? Requerimento 347/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na estrada Jaziel do Prado Ferreira existe um viaduto na linha férrea, conforme fotos que constantemente veículos de cargas altas acabam esbarrando na parte superior do mesmo, devido à falta de placas de sinalização eficiente indicando a altura, e também se nota a falta de sinalização de indicação de passagem estreita, indicação de passagem de pedestre, que requer a mesma vida plenário seja oficiado ao Poder Executivo, para que encaminhe ao Poder responsável e responda. Há possibilidade do setor responsável sinalizar o local com placas de indicação de altura, passagem estreita e passagem de pedestre? Se sim, quando, se não por quê. Sala de Sessões, 18 de julho de 2018, Enivaldo, vereador. Requerimento 348/2018. Senhor presidente, senhores vereadores. Realizada a visita à Secretaria de Habitação, ocasião em que pleiteamos o autorize para a licitação e contratação de projetos de apartamentos do CDHU, nessa feita tivemos a oportunidade de conhecer o projeto Cidade Legal e todos os benefícios que podem trazer ao município. Diante disso é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito no sentido de que nos informe. O município pode requerer convênio com a Cidade Legal? Se sim, oficiar solicitando. Caso negativo, justificar os motivos. Sala de Sessões, 20 de julho de 2018, Eduardo Delegacia, professora Meire Barbosa e Geraldo Atleta, vereadores. Geraldo, vou pedir para que o vereador Edmo ocupe a presidência aqui para que eu possa discutir esse requerimento. Pois não, senhor vereador. Eu peço para discutir
5 minutos com a parte. Estive numa agenda que consegui com o secretário da Habitação, Paulo Mateus, para a gente buscar o autorize para licitação dos apartamentos do CDHU naquela área indicada no Jardim Olidel, logo ao lado do campo, né? Na oportunidade dessa audiência, o secretário já arrumou uma agenda, acho que, salvo engano, para o dia 3 de agosto, o prefeito vai confirmar esse evento, no qual ele vai dar o autorize aqui na nossa cidade, vai vir até Alumínio e vai dar esse autorize para que o município possa fazer a licitação e a contratação do projeto dos apartamentos. Aí, vencida essa parte, vai para a execução. Então, é mais um passo na tão sonhada casa própria, no caso do apartamento. Nessa ocasião também, nós discutimos com ele que o município nosso, ele não está conveniado no projeto Cidade Legal, está buscando seu convênio com o ITESP, só que um não interrompe o outro, porque você pode, obviamente, colocar objetos distintos do que aquele que já se busca regularizar via ITESP. Aí, nesse sentido, tomamos conhecimento da evolução desse programa Cidade Legal, da rapidez que ele tem, porque já tem, se eu não me engano, um acordo, inclusive, com o Ministério Público, e, principalmente, com a evolução desse projeto Cidade Legal, o município já não tem que dar contrapartida. Já não se faz mais necessária a contrapartida, que até alguns anos atrás era necessária do município, que inviabilizava, nas cidades que sofrem aí crise orçamentária, a fixação do convênio. Então, não tem mais contrapartida o convênio. É indicar a área e seguir todos os passos do convênio que se consegue buscar regularidade. O prefeito estava junto com a gente, então pode parecer chover no molhado a ideia de fazer esse requerimento, mas a gente está fazendo para quê? Para reforçar com o prefeito a necessidade de se buscar esse convênio. Se impedido dentro do período eleitoral de se formalizar o convênio, não está impedido de se pleitear o convênio e de se encaminhar todos os documentos que são necessários para esse fim. É só enviar lá e imaginar que, vencida a eleição daqui 90 dias, mais ou menos, já pode formalizar esse convênio. Então, fica aqui já o nosso pedido ao prefeito, que a gente sabe que acompanha a sessão pela internet, se não acompanha online, depois ele vai dar uma olhada lá, para que corra com isso, pegue lá o modelo do ofício que já tem em mãos, junte todos os documentos, e tente formalizar o mais rápido possível esse projeto Cidade Legal, que, para deixar bem claro, ele não atrapalha em nada a questão do ITESP. São as minhas considerações. Continue em discussão, requerimento 348. Em discussão. Nenhum vereador que não fazer usar a palavra, solicito ao secretário-geral da Atleta que faça a votação nominal. Professor Amélie Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta, aprovo. Edson Bofete. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Bengala. Aprovo. Peto. Enivaldo. Aprovo. O requerimento 348 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 349/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que os moradores da rua Madre Paulina, bairro Sinindu, vêm sofrendo com as condições precárias que se encontra o acesso às residências locais, considerando que em tempos de seca a grande quantidade de poeira prejudica a saúde dos moradores do local, que sofrem com doenças respiratórias, e nos tempos de chuva o acesso das residências fica prejudicado pela grande quantidade de barro que se forma, impossibilitando até mesmo a passagem de ambulância, caso algum morador necessite de atendimento. Pela ordem, presidente. Gostaria que fosse anunciada em plenária a presença, anunciada e consignada a presença do prefeito municipal em plenário, por favor. Anuncio aqui a presença do prefeito municipal, o Antônio Pacentini, o Bimbão. Convido mesmo a ocupar a tribuna de honra da Câmara, Alexandre, senta lá. e que seja também consignado em ata. Senta ali. Solicito ao secretário que continue a leitura do requerimento. 1. A possibilidade de que a rua Padre Paulina seja asfaltada? Se sim, quando? Se não, por quê? 2. Caso negativo, a possibilidade de que seja realizado o patrulhamento e cascalhamento da rua, a fim de melhorar provisoriamente as condições dos moradores do local? Se sim, qual o prazo? Se não, por quê? Salas de sessões, 20
de julho de 2018. Edmo Bofete, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora. Eu gostaria de pedir a suspensão da sessão por 1h30, tendo como motivação a entrega da moção de aplauso à Defesa Civil e também a participação da aula inaugural da classe descentralizada da ETEC de São Roque, aqui em Alumínio. Coloco em discussão o pedido da vereadora. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido da vereadora. A sessão fica suspensa por 1h30. E a partir de agora, então, a gente já vai se organizar aqui para fazer a entrega das moções de aplauso à Defesa Civil. E ato contínuo, todos os vereadores que estão aqui quiserem participar dessa aula inaugural da ETEC às 7 horas, a gente vai estar indo lá para o primeiro dia de aula dos alunos que foram aprovados no curso de administração. Suspensa a sessão. Solicito ao secretário, vereador Geraldo Atleta, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo Delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Geraldo Atleta, presente. Edmo Bofete. Presente. Renatinho Watanabe. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Bengala. Presente. Beto. Enivaldo. Presente. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 250/2018. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que a Lei de Diretriz Orçamentária é uma das fases do planejamento orçamentário do município, sendo que este está previsto na seção 4, artigo 126 da Lei Orgânica Municipal. Considerando que, sendo uma das fases do planejamento orçamentário, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é elaborada sempre antes da lei orçamentária, ou orçamento, como é comumente chamado. Considerando o prazo estabelecido no artigo 223 da Lei Orgânica Municipal para o envio do projeto à Câmara, considerando que o projeto de lei 14/2018 foi devolvido ao Executivo em razão da divergência entre departamentos da Prefeitura sobre as condições, ou melhor, sobre as codificações do projeto apresentado, o que não daria segurança jurídica para que a Câmara pudesse deliberar sobre o mérito, considerando a necessidade da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara zelar pelos prazos e pelo planejamento orçamentário do município. 1. Quais os motivos para que o projeto de lei de diretriz orçamentária ainda não tenha sido enviado para apreciação da Câmara? 2. Qual a data prevista para o Executivo enviar o referido projeto para apreciação da Câmara? 3. As divergências entre os departamentos sobre as codificações foram sanadas? Edmo Bofete, vereador. Requerimento 351/2018, senhor presidente e senhores vereadores, considerando as modificações no sentido da rua José Serioni, bairro Santa Luzia, considerando os vários relatos de moradores que presenciaram por diversas vezes que os motoristas que trafegam pela rua Josefina Inês Serioni, ao tentar entrar na rua José Serioni, quase colidem com outros veículos que estão em alta velocidade em decorrência à falta de limitadores de velocidade nesta rua. Considerando que a aplicação de um redutor de velocidade na rua José Serioni, próximo ao posto de combustíveis, Petrobras, reduziria muitos riscos e que requer a mesa do vídeo plenário, seja oficiado ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. A possibilidade de que seja implantado um redutor de velocidade na rua José Serioni, próximo ao posto de combustível Petrobras, a fim de reduzir os riscos de colisão entre os veículos. 2. Caso positivo, solicita que seja realizada uma visita técnica no local para estudar o melhor local para a implantação dos redutores de velocidade solicitados. Qual o prazo para a entrega dos resultados da visita técnica? 3. Após a realização da visita, qual o prazo para a instalação do redutor de velocidade? Sala das Sessões, 20 de julho de 2018, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 352/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que na estrada Santa Rita, nas proximidades da rotatória Figueiras Colibri, há um poste com grande probabilidade de vir a cair, conforme foto anexa, e, consequentemente, causar grandes danos aos munícipes e veículos que transitam pelo local. É que requer a mesma seja oficiada a vivo, solicitando a substituição desses postes com a máxima urgência. 1. A possibilidade de ser substituído ou relocado o referido poste, sanando o risco de queda? Se positivo, quando? Se negativo, por quê? Sala das Sessões, 20 de julho de 2018, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 353/2018. Senhor presidente e senhores vereadores,
Considerando que em dezembro de 2017, através do requerimento 677, foi solicitado à Prefeitura que fosse tomada as devidas providências quanto a uma árvore que cresceu demasiadamente e apresentava risco de queda, colocando em risco a casa da munícipe Roseli Moreira, residente na rua Benedito Vieira, 196, bairro Itararé. Considerando que a Prefeitura posteriormente esteve no local e realizou a poda da referida árvore, resolvendo em parte o problema, pois ainda há galhos da árvore que representam risco à casa da munícipe, conforme foto anexa. Além de não realizarem a retirada dos rejeitos da poda, que ficaram jogados dentro de um curso de água, onde após uma chuva de grandes proporções, os galhos podem vir a entupir a tubulação por onde a água passa e causar ainda mais transtorno aos moradores das proximidades. Sendo assim, requer a mesa do vídeo plenário seja oficiado ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações. É possível que seja enviada ao local uma equipe para o término da poda e retirada dos rejeitos do curso da água? Se sim, quando, se não, por quê? Sala Sessões 20 de julho de 2018, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 354/2018, senhor presidente e senhores vereadores. Em visita ao bairro Irema, especificamente na Travessa José Lourenço, próximo ao 124, este vereador que subscreve contatou uma grande preocupação dos moradores quanto ao risco de enchente na próxima temporada da chuva. Considerado que tal risco se dá pelo fato do rio Pirajibumirim passar no quintal de suas residências e o local já ter sido atingido por incidentes dessa natureza em anos anteriores, não muito distantes. Considerando que o período de chuva se aproxima e, com isto, a reincidência do problema, requer a mesa do vídeo plenário seja oficiado ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações. Pode o Poder Executivo executar o desassoreamento do rio em questão nas adjacências dessas residências, a fim de se evitar a recorrente enchente ao local? Se sim, quando, se não, por quê? Sala de Sessões, 17 de julho de 2018, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 355. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que na estrada Santa Rita, nas proximidades da rotatória Figueiras Colibri, há um poste com grande probabilidade de vir a cair, conforme foto anexa, e consequentemente causar grandes danos aos munícipes e veículos que transitam pelo local. É que requer a mesa seja oficiada a Serim, solicitando a substituição desse poste e ainda informa com a máxima urgência a possibilidade de ser substituído ou relocado o poste, sanando o risco de queda, se positivo, quando, se não, por quê? Sala das Sessões 20 de julho de 2018, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 356/2018, senhor presidente e senhores vereadores, considerando que na rua Madre Paulina há uma grande eficiência na iluminação pública, sendo esta inexistente em alguns pontos, fazendo com que o local fique escuro e represente perigo aos moradores e estudantes que chegam às suas residências durante a noite. Considerando que na conta de luz dos moradores do local vem discriminada uma taxa de iluminação pública, lesando assim os direitos dos consumidores que estão pagando por um serviço não prestado, ou não prestado em sua totalidade. É que requer a mesa seja oficiado a Serim para que preste as seguintes informações. Há possibilidade de realizar a instalação de pontos de iluminação na rua supracitada? Se sim, quando, se não, por quê? Sala das Sessões 20 de julho de 2018, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 357/2018, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando os relatos e uma munícipe que, ao precisar de atendimento no pronto-socorro municipal, foi informado por funcionárias que a unidade estava sem alguns insumos básicos, como, por exemplo, tala, faixa e gesso para a realização da imobilização, deixando a munícipe com dores e praticamente sem atendimento, pois a mesma necessitada que fosse imobilizada um de seus membros inferiores. Considerando que a Constituição Federal, em seu artigo 23, inciso 2, diz que é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e assistência social pública, sendo esse artigo ratificado na lei orgânica do município, em seu artigo 5º, deixando claro a todos que é obrigação do município assegurar que os seus munícipes tenham acesso a um atendimento de qualidade. É que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Qual o motivo da falta de insumos básicos do pronto-socorro municipal? 2. O pronto-socorro municipal conta com estoque de insumos? O que está acontecendo ou está sendo feito em relação
para que não haja mais a falta de insumos. Sala Sessões, 20 de julho de 2018, Edmo Bofete, vereador. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 72/2018. Solicita a implantação de lixeira comunitária no ponto central da Rua Madre Paulina Sinidu, Edmo Bofete, vereador. Indicação 73/2018. Solicita realizar roçada na Rua Daniel Mendes Pontes, Vila Brasilina, Edmo Bofete, vereador. Leitura do expediente recebido diversos. Solicito ao secretário que faça a leitura do ofício número 150 e da resposta da Delegacia Seccional de Polícia de Sorocaba. Ofício 950/2018. Da Delegacia Seccional de Polícia de Sorocaba. Alumínio, 5 de julho de 2018. Senhor Delegado Seccional. Solicitamos a Vossa Excelência inserir o município de Alumínio no atendimento do NECRIM, Núcleo Especial Criminal, a ser inaugurado nesta data na cidade de Mairinque, tendo-se em vista que, estando ambas cidades na jurisdição da comarca de Mairinque, ambas poderiam ser atendidas pelo referido núcleo. Importante salientar que os processos do GCRIM são hoje processados pela mesma comarca para ambas as cidades. Certo da compreensão e do atendimento ao pedido é que reitero meus protestos de elevada estima e consideração. Eduardo Jesus de Mello, presidente da Câmara Municipal. Ofício 303/2018, que responde ao ofício 0950. Sorocaba, 10 de julho de 2018. Senhor presidente, a fim de atender aos solicitando no ofício em epígrafe, encaminhamos a Vossa Senhoria a cópia da portaria 3/2018 dessa Delegacia Seccional de Polícia de Sorocaba, a qual amplia a atribuição do NECRIM na sede da Delegacia de Polícia de Mairinque para também atender às demandas do município de Alumínio. Na oportunidade, renova a Vossa Senhoria protesto de elevada estima e distinta consideração. Marcelo José Carriel Antônio, Delegado Seccional de Polícia. Anuncio também o recebimento do ofício de número 1391/2018 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando os processos ETC 9039.8.989.16, dígito 5, e do ETC 10829.989.16, dígito 9. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Caso não haja nenhum colega inscrito no tema livre, solicito ser suprimido o intervalo regimental. Como não há nenhum vereador inscrito para o tema livre, coloco em discussão o pedido do vereador Arthur Alexandre em suprimir o intervalo regimental. Em discussão o pedido. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, ou os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Arthur Alexandre, fica suprimido o intervalo regimental. Nós passamos diretamente à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, nós temos a discussão única do projeto de lei 35/2018, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Alumínio, 15 de junho de 2018, mensagem 35/2018. Senhor presidente, encaminhamos a superior deliberação dessa edilidade, incluso o projeto de lei 35/2018, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. O presente projeto de lei visa atender despesas com a utilização de verba federal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, já acreditado ao município, proveniente de recursos do auxílio financeiro aos municípios. De acordo com a Resolução 11/2018 do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, os recursos repassados devem ser aplicados na cobertura de despesas de custeio na área educacional, consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino. Pelo exposto e dos justos objetivos a serem atingidos com a medida, solicitamos o apoio dessa nobre utilidade para apreciação e aprovação da matéria. Atenciosamente, Antônio Piacentini, prefeito municipal. Projeto de lei 35/2018 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. O prefeito municipal de Alumínio, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal
crédito adicional suplementar no valor de R$ 98.447,68 para suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente: 02.00.00 Prefeitura Municipal de Alumínio, 02.11.00 Departamento Municipal de Educação, 02.1103 Educação Básica, atividade e manutenção da unidade, elemento de despesa, outros serviços terceiros, pessoa jurídica, ficha 265, no valor de R$ 49.223,84. Atividade, manutenção da unidade, elemento de despesa, outros serviços terceiros, pessoa jurídica, ficha 268, R$ 49.223,84, total R$ 98.447,68. Artigo 2º. O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação proveniente de repasses da verba federal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, alusivo ao auxílio financeiro aos municípios. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 15 de junho de 2018. Antônio Piacentini, prefeito municipal. Coloco em discussão o projeto de lei com mensagens aditivas. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Geraldo Atleta, aprovo. Étimo Bofete. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Discussão, projeto de lei 35 segue aprovado por 8 votos. Agora sim, anuncio a discussão única do projeto de lei 2/2018-L, que institui o Outubro Rosa. Solicito ao secretário, vereador Geraldo Atleta, que faça a leitura do projeto. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora? Eu peço a retirada do projeto por uma sessão, que ainda tem que fazer algumas verificações com relação à constitucionalidade. Coloco em discussão o pedido da vereadora professora Meire em adiar por uma sessão a discussão única do projeto de lei 2/2018-L. Em discussão, nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, ou os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido da vereadora, fica adiado por uma sessão a discussão única do projeto de lei 2/2018. Discussão única do projeto de lei 17/2018-L, que dispõe sobre a proibição de queimadas no município de Alumínio. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador? Solicita a retirada, o adiamento, na verdade, da discussão desse projeto por uma sessão, por favor. Coloca em discussão também o pedido do vereador Dr. Alexandre em adiar por uma sessão a discussão única do projeto de lei 17/2018-L. Em discussão, o pedido. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador, fica adiado por uma sessão a discussão única do projeto de lei 17/2018-L. Projeto de lei 18/2018-L, que dispõe sobre a denominação do logrador público específica, solicita ao secretário vereador Geraldo Atleta que faça a leitura do projeto. Isso aí, Projeto de lei 18/2018-L. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora? Eu peço a retirada do projeto por uma sessão para fazer alguns ajustes. Coloco em discussão o pedido da vereadora Meire para adiar por uma sessão a discussão única do projeto 18/2018-L. Em discussão o pedido. Nenhum vereador querendo fazer da palavra, coloco em votação os que forem favoráveis. Permaneçam como estão, ou os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido da vereadora, fica adiado por uma sessão a discussão única do projeto de lei 18/2018-L. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Projeto de lei 2/2018-L, projeto de lei 13/2017-L, projeto de lei 17/2018-L, projeto de lei 18/2018-L, discussão única do projeto de lei 3/2018-L, primeira e por último a discussão única do projeto de lei 3/2018-L. Antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui a 1 minuto, para deliberação em primeira discussão do projeto de emenda à Lei Orgânica do Município de número 1/2018. Também anuncio para a sessão extraordinária a discussão única da moção de número 14/2018. Nada mais havendo tratar.
Nada mais vem tratar, dou a mesma por encerrado, desejando a todos boa noite. Com as bênçãos de Deus, damos início à 67ª sessão extraordinária da 7ª legislatura. Solicito ao vereador Geraldo Atleta a fazer a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo Delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Geraldo Atleta. Presente. Edwin Bofete. Presente. Renatinho Watanabe. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Bengala. Presente. Beto. Enivaldo. Presente. Dando início à ordem do dia, nós temos a primeira discussão do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal de número 1/2018, que acrescenta o artigo 128A à Lei Orgânica Municipal, a fim de tornar obrigatória a execução de programação orçamentária que especifica. Solicito ao secretário, vereador Geraldo Atleta, a fazer a leitura do projeto de lei. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1/2018. Acrescenta o artigo 128A à Lei Orgânica Municipal, a fim de tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. Artigo 1º. Fica inserido o artigo 128A na Lei Orgânica do Município de Alumínio. Artigo 128A. É obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais ou coletivas do Legislativo Municipal em lei orgânica, ou melhor, em lei orçamentária anual. Parágrafo 1º. As emendas individuais ou coletivas ao projeto de lei orçamentário respeitarão o limite de 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, reservando-se metade desse percentual a ações e serviços públicos de saúde, que não se sirvam a financiar despesas com pessoal ou encargos sociais. Parágrafo 2º. Não serão de execução obrigatória programações orçamentárias previstas no caput deste artigo, cujo impedimento de ordem estritamente técnica impeça sua realização, caso em que serão adotadas as seguintes medidas. Inciso 1. Até 90 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento. 2. Até 30 dias após o prazo do inciso anterior, o Poder Legislativo indicará ao Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. 3. Até 30 dias após o prazo estabelecido pelo inciso 2, o Poder Executivo encaminhará ao Legislativo o projeto de lei sobre o remanejamento da programação prevista inicialmente, prevista de forma insuperável. 4. O prazo para a deliberação do projeto de lei, que trata o inciso 3, será de 30 dias, prazo depois do qual poderá o remanejamento ser implementado por ato do Poder Executivo nos termos previstos pela Lei Orçamentária Anual. 5. No caso de descumprimento do prazo imposto no artigo 4, ou melhor, no inciso 4 deste parágrafo, as programações orçamentárias previstas no caput deste artigo perde seu caráter de execução obrigatória nos casos de impedimentos justificados na notificação prevista no inciso 1 do parágrafo 2º deste artigo. Considerando-se equitativa a execução das programações em caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independente de autoria. Parágrafo 4º. Para fins do disposto no caput deste artigo, a execução da programação orçamentária será, inciso 1, demonstrada em dotações orçamentárias específicas na lei orçamentária anual, preferencialmente em nível de subunidade orçamentária vinculada ao departamento municipal correspondente à despesa, para fins de apuração de seus respectivos custos e prestação de contas. 2. Fiscalizada e avaliada pelo vereador ou vereadores, autores da emenda, quanto aos resultados obtidos. Parágrafo 5º. A não execução da programação orçamentária das emendas parlamentares prevista neste artigo implicará crime de responsabilidade nos termos da legislação aplicável. Artigo 2º. Esta lei ou esta emenda à lei orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões, 17 de julho de 2018. Eduardo Delegacia, Geraldo Atleta e professora Meire Barbosa. Vereadores. Justificativa. Em 17 de março de 2015, promulgou-se a emenda constitucional 86, que acrescentou o parágrafo 9º até o 18 ao artigo 166 da Constituição,
naquilo que passou a denominar-se orçamento impositivo, sendo, portanto, uma ferramenta de liberação ou limitação do poder legislativo em face do executivo. Na prática, obriga-se o governo municipal a executar as emendas orçamentárias aportadas à lei do orçamento anual, emenda essas que seguem limitadas a 1,2% da receita corrente líquida do exercício anterior, conforme prevê o parágrafo 9º acrescido do artigo 166 da Constituição. Sendo que metade desse percentual, ou seja, 0,6%, será de execução obrigatória em serviços e ações de saúde. A partir da aprovação congressual, passa a inexistir obstáculo de natureza jurídica no tocante a vício de iniciativa. Desse modo, o projeto de lei que agora se defende converte-se em medida de fortalecimento e autonomia do Legislativo. A representatividade parlamentar passa, inclusive, a de ter maior força. A emenda proposta à Lei Orgânica Municipal adequa a mesma ao texto constitucional, induzindo no município de Alumínio o orçamento impositivo, que, se aprovado, fará história, constituindo-se, pois, num legado primeiramente em prol da comunidade, seguindo para alicerçar a representatividade do mandato parlamentar. Tal projeto acaba por, além de adequar nossa lei orgânica aos preceitos constitucionais, por também ir ao encontro daquilo que determina o comunicado SDG 018/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, impondo aos órgãos jurisdicionados e a observância à obrigatoriedade da execução das emendas parlamentares impositivas. Por fim, uma vez aprovadas tais mudanças à lei orgânica, traremos como consequência, nós, vereadores, uma maior representatividade, uma vez que serão tais emendas executadas muito diferente do que ocorre hoje. Vale informar que, dada a peculiaridade de nossa cidade e do orçamento, introduzimos a expressão coletiva, as emendas, de modo que, se assinada por mais de um parlamentar para o mesmo objeto, fica de igual modo autorizada. Certo da grandiosidade do projeto e de sua relevância para o Legislativo, submeto à apreciação dos nobres pares Eduardo Legacia, Meire e Geraldo Atleta, vereadores. Lido. Coloco em discussão o projeto de emenda à Lei Orgânica 01/2018. Em discussão. Peço a palavra. Pois não, vereador. 15 minutos com a parte. Na semana que passou, a gente foi convidado a refletir um pouco sobre essa alteração que teve por força de emenda constitucional. Aí, conversando com Vossa Excelência, vereadora Meire, o vereador Geraldo, nós houvemos por bem fazer alteração dentro do nosso município, também da lei orgânica do nosso município, para que as emendas parlamentares elas tenham força de vincular a execução na peça orçamentária, porque quem está aqui há mais de um mandato, né, no caso do vereador Geraldo Atleta, há bem mais mandato que eu, o dobro pelo menos que isso, sabe a dificuldade que a gente tem de conseguir fazer executar aquilo que a gente tem, coloca como emenda. Obviamente que tem algumas exigências legais, 1,2% do exercício anterior. Então, se a peça orçamentária para 2019, realizada em 2018, o exercício anterior fica sendo de 2017, porque já está liquidado, né, já está fechado, e você tem como apurar a receita corrente líquida. Apurado isso, você tira esse 1,2%. Sendo que desse 1,2%, a metade dele tem que ser reservado para a saúde, com um parêntese muito importante, não pode ser para pessoal, não pode incluir dentro disso. Então, é para investimento dentro da saúde. Dada a peculiaridade do nosso município, um município pequeno, de uma arrecadação também não tão grande, a gente também fez inserir ali uma palavra coletiva na emenda, porque se for para pensar, um orçamento aí que se apura em 58 milhões, 580 mil corresponderia a 1%. Seria 580 mil mais 116 mil, que daria 696, se minha conta não estiver errada. Que é um valor baixo para você dividir em diversas emendas. Se pensar 690 dividido por
9 vereadores, vai dar 70 mil mais ou menos, que acaba quase que não executando nada. E pensando que desses, metade tem que ser para a saúde, seria como 35 mil em emendas, se fosse dividido. Então, a ideia é de fazer prosperar num consenso, né, de maioria, obviamente, a ideia de que se tenha uma capacidade de investimento boa, pelo menos. Porque se você pensar, por exemplo, em que 50% da saúde, mas se for destinar uma emenda única para a saúde, no montante de 600 e tantos mil, como foi falado, é um valor estimado, porque eu não vou me recordar de cabeça qual que foi a receita corrente líquida apurada no ano passado. Não tenho essa informação de cabeça. Mas vai dar nessa faixa. Você consegue, por exemplo, comprar um raio-x e um ultrassom, que são dois pedidos. Obviamente, isso daí é uma ideia de colégio, de se conversar e chegar a um entendimento comum de todos os vereadores, que eu posso falar, dada a experiência que tenho aqui na casa, não é difícil de acontecer dentro da Câmara, porque eu tenho visto unidade entre todos nós aqui. Então, e a ideia principal de tudo isso, que o prefeito fica obrigado a executar essa emenda, essa indicação do vereador. Diga-se com informação do Tribunal de Contas, entendendo que tem de ser executada sob pena de improbidade administrativa. Então, é um momento de fortalecimento do Poder Legislativo, essa alteração na lei orgânica e a gente fazer brotar, diga-se de passagem, com 2 anos de atraso, né? Depois que a gente vê que mudou, alterou em 2015, a gente já poderia ter feito isso em 2 ocasiões, em 2 orçamentos, né? 16 e 17. Mas não é tarde. E agora tem a vantagem de já ter se formulado o entendimento do próprio Tribunal de Contas, que é favorável à ideia da emenda impositiva legislativa nos municípios também. Então, fica aqui minhas considerações. Obviamente, o pedido de voto favorável a todos os vereadores. E depois, no próximo passo, que vai ser na discussão da peça orçamentária, a gente vai conclamar a unidade de todos os vereadores para a gente conseguir marcar tempo aí em prol da saúde ou de qualquer outra atividade aí que a maioria entenda. São as minhas considerações. Continue em discussão o projeto de emenda à Lei Orgânica 01 de 2018. Peço a palavra. Pois não, vereador. 15 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, quando o Poder Executivo elabora a lei orçamentária, o projeto de lei, melhor dizendo, e encaminha a apreciação dessa Casa de Leis, muitas vezes, por necessidade ou até pela atividade do vereador estar sendo aquela pessoa com o mandato político mais próximo da comunidade, que é abordado na sua coletividade, inclusive, se for pensar assim, muito mais ainda, constantemente pelos seus munícipes, apresentando as dificuldades da comunidade. E muitas vezes é difícil para o vereador apontar no orçamento um valor para que se realize uma obra, uma atividade, um programa que possa atender a comunidade. Simples, até porque, quando o prefeito elabora o orçamento municipal, ele já distribui o quanto vai gastar com a limpeza pública, o quanto que ele vai gastar de que forma na saúde, o quanto ele vai gastar aqui no transporte, aqui na educação, ele já faz os programas. E muitas vezes o vereador, quando vai fazer uma emenda, ele tem que retirar de alguma área, de algum departamento, de algum programa que seja, para que possa cobrir aquela nova despesa. Isso, muitas vezes, cria problema ao Poder Executivo, inclusive, às vezes até tendo que vetar tal emenda em função do planejamento que já há do Poder Executivo, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo nesses últimos anos, de dificuldade dos municípios, de dificuldade financeira, acaba agravando mais ainda. Então, vereador presidente Eduardo, é bom também que o prefeito já tenha previsto no orçamento do próximo ano a reserva desse 1,2% do orçamento para a emenda impositiva, para que amanhã não crie problema com as atividades, com os programas, com aquilo que o prefeito tem em seu planejamento orçamentário. Então, já, inclusive, lendo a justificativa, lendo um pouco sobre essa questão, e uma vez também eu e o vereador Edmo discutimos isso lá em Itu, um grupo de atividade parlamentar,
E o prefeito, de certa forma, vamos assim dizer, obrigado a fazer essa reserva. Então é bom alertar o Poder Executivo para isso, para que amanhã não haja esse conflito. Outra questão importante também, é verdade que se cada vereador quiser fazer sua própria emenda aqui, é direito. É direito do vereador pegar e fazer sua própria emenda e pronto. Mas nós temos uma oportunidade, ainda que muito pequena, de 1,2% só, de fazer uma ação parlamentarista, de uma atividade parlamentarista. Ou seja, um consenso entre a Câmara Municipal daquilo que é melhor para a nossa comunidade, daquilo que é prioritário e fazer a emenda coletiva. O vereador Eduardo já falou aí em raio-x, já falou até em mamografia, a vereadora Meire tinha até falado uma vez em ultrassom, que é melhor do que mamografia ainda, mas uma das reclamações enormes que nós temos é de transporte, de pessoas que precisam fazer consulta nos municípios por não ter especialidade médica aqui. Será que isso também seria importante? Ou seja, nós teremos a oportunidade de discutir, e não só de discutir, mas de, ainda que por pouco que seja, mostrar uma solução e exigir uma solução impositiva. Está sendo imposto pelo parlamento municipal aquela atividade. E o parlamento municipal, naquele momento, representa a comunidade e vai procurar fazer naquilo que é prioridade. Então, muito mais do que uma ação individual de cada vereador, que pode não resultar num grande benefício à comunidade, o trabalho do parlamento em conjunto certamente trará um benefício maior. Então, o legislador, lá no Congresso Nacional, quando nos representava, não só a Câmara Municipal, mas a comunidade de maneira geral, os brasileiros de maneira geral, justamente quis, a vontade do legislador naquela ocasião era justamente isso, que houvesse uma participação maior do vereador na imposição de algum programa, de alguma política que viesse a beneficiar a comunidade. Até porque, como eu disse anteriormente, esses que estão aqui, os 9 vereadores, é aquele que tem mandato político e está mais próximo da comunidade, e que sabe muito bem das dificuldades da comunidade. Sabe até pela força das reclamações, da forma que as pessoas até muitas vezes clamam o vereador para fazer alguma coisa que muitas vezes não tem possibilidade de fazer. Então, não vai resolver o problema do município, mas com certeza o trabalho parlamentar, com essa emenda positiva, dará uma grande contribuição para o município, ouvindo seus munícipes. Era isso que nós tínhamos a dizer, senhor presidente e seus vereadores. Continua em discussão o Peço para discutir o projeto de emenda. Pois não, vereadora, 15 minutos também com a parte. Só para complementar a fala do vereador Geraldo, com relação a esse trabalho em conjunto por parte dos vereadores, tem uma comissão aqui na Câmara, que na verdade é uma comissão que me deixou meio frustrada, porque nós fomos convidados pela Câmara Municipal de Sorocaba a formar uma frente pela saúde da região. Isso foi no ano passado. E compunhamos a comissão vereador Beto, vereador Geraldo e eu. E nós fomos num primeiro encontro, ficamos motivados com esse primeiro encontro, e depois acabamos não sendo convidados para mais nada, e também não deram continuidade ao processo. Mas por que eu estou falando dessa frente? No momento da reunião que nós tivemos na Câmara Municipal de Sorocaba, eles estavam, no mesmo dia dessa reunião, entregando, não sei se o senhor lembra, vereador Geraldo, eles estavam entregando uma emenda impositiva para a Santa Casa de Sorocaba, no valor de R$800 mil. Então, eles fizeram toda a junção, a somatória de todos os vereadores, e acharam por bem destinar esse valor total para a Santa Casa de Sorocaba. E com esse valor de R$800 mil, foi possível reativar o aparelho de radioterapia, que atende a região inteira. Então, no momento, lá estava o padre Flávio, que é presidente hoje da Santa Casa, diretor da Santa Casa de Sorocaba, e ele estava muito feliz, porque era um serviço, eles tinham um aparelho, mas estava quebrado, precisava de uma peça, e esse valor de R$800 mil foi possível recolocar em funcionamento o equipamento, e
hoje fazem o atendimento, inclusive, de munícipes aqui da cidade de Alumínio. Então, só para destacar a importância da gente fazer um trabalho aqui em conjunto, porque dividido esse valor ele é baixo, né? Mas em conjunto, discutido, onde todos consigam chegar num consenso, esse valor vai fazer muita diferença para o município. Eram essas minhas considerações. Continua em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, solicita ao secretário que faça a votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta, aprovo. Edmo Bufete. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. Eduardo Delegacia. Aprova. Em primeira discussão, o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal de número 1/2018, que acrescenta o artigo 128-A à Lei Orgânica, segue aprovado por 9 votos em primeira discussão. Discussão única da moção de número 14/2018, solicita ao secretário que faça a leitura da mesma. Moção 14/2018. Aplauso ao jovem escritor João Paulo Ergecel, vencedor do Prêmio Barco a Vapor de Literatura 2018. Senhor presidente e senhores vereadores, o jovem escritor João Paulo Ergecel, luminense de coração, foi o grande vencedor da 14ª edição do Prêmio Barco a Vapor, promovido pela Fundação SM com o livro Que Presepada. João Paulo Ergecel vai ganhar 40 mil de adiantamento de direitos autorais e terá seu livro publicado pelas edições SM em outubro, quando será realizada a cerimônia de premiação. Nesse ano, o concurso recebeu 1.098 inscrições e o jovem escritor se classificou entre os 8 finalistas. João Paulo faz doutorado em comunicação, é mestre em comunicação e cultura e licenciado em letras pela Universidade de Sorocaba. Autor de livros infantis e juvenis, ele já ganhou outros prêmios literários. O anúncio do vencedor foi feito pela Fundação SM no dia 17 de julho. Criado na Espanha em 1978, o Prêmio Barco a Vapor de Literatura chegou ao Brasil em 2005 e está em sua 14ª edição. A Câmara Municipal não poderia deixar de reconhecer essa participação e é com muita honra que manifestamos moção de aplauso ao jovem escritor João Paulo Ergecel por essa conquista. Requer ainda seja encaminhada a cópia desta ao jovem João Paulo Ergecel, Sala de Sessões Orlando Silva, 18 de julho de 2018, doutor Alexandre Amaral, Geraldo Atleta e Enivaldo, vereadores. Em discussão a moção, em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, solicita ao secretário que faça a votação nominal da mesma. Professora Meire Barbosa. Geraldo Atleta, aprovo. Edmo Bufete. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Alexandre Amaral. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. Moção 14/2018 segue aprovada por 8 votos. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Só para comunicar que fica à disposição também dos colegas vereadores. A emenda segue à disposição daqueles que desejem assiná-la. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, eu dou a mesma por encerrada, desejando boa noite a todos.